Pessoal, dando continuidade ao nosso curso de hemato, hoje nós vamos entrar um dos temas, né, que são mais complexos. É uma área da hematologia em que algumas pessoas se especializam, inclusive, né, o que a gente chama de oncohematologia ou oncohematologistas. É um tema sensível, é um tema que exige, às vezes, um pouco de dedicação, né? E, às vezes, para estudar sozinho leucemias é um pouco complexo, mas não é impossível, né? Bom, mas hoje a gente vai falar um pouquinho dos princípios, das principais leucemias, vamos falar alguma coisa sobre genética, alguma coisa sobre tratamento, né? Mas a gente vai focar nas principais leucemias, né? Nas leucemias que podem ser tanto agudas quanto crônicas, né? Vocês sempre ouvem falar aí no dia a dia de vocês, né? Ah, o paciente tal tem uma leucemia mieloide aguda, ou o paciente tem uma leucemia mieloide crônica, ou ainda o paciente apresenta uma leucemia linfóide aguda, né? Uma leucemia linfóide crônica. E as leucemias, elas se dividem em agudas e crônicas, né? E a gente vai entender o porquê que existe essa classificação, quais delas que são as mais frequentes, quais delas são as mais comuns e o que a gente precisa de saber na graduação de cada uma delas, né? A gente sempre já começa fazendo algumas perguntas para a gente já ir memorizando e já ir guardando esses conceitos, né? A primeira coisa é qual das leucemias, né? Dessas que a gente viu, né? Das mieloides e das linfóides, é a mais comum, né? Sem sombra de dúvida, gente, a leucemia mais comum do nosso dia a dia, do pessoal aí que trabalha com a oncohematologia, é a leucemia mieloide aguda, né? Qual que é a mais rara? É a tricoleucemia, ou leucemia de células pilosas, ou de células cabeludas, né? Como algumas pessoas falam. E qual que é a mais comum na infância? É a LMA? Não, gente, é a LLA, é leucemia linfóide aguda. E eu já adianto para vocês que é uma das leucemias que tem o maior índice de cura, né? Tem mais de 80% de chance aí de cura, né? E qual que não tem cura dessas que a gente falou? É a leucemia linfóide crônica, né? Que, na verdade, em alguns casos a gente só acompanha. Em alguns casos, quando o paciente se torna sintomático, que a gente inicia o tratamento. Bom, mas não tem como a gente falar de leucemias sem lembrar da nossa eritropoiese, né? Da nossa stem cell, que ora vai para um lado mieloide, ora vai para o lado linfóide. E o tempo todo está produzindo na nossa medula, né? Ou linfócitos, ou hemácias, ou plaquetas, né? E nas leucemias agudas, né? As leucemias agudas acontecem por conta de um bloqueio na maturação. Ah, Gustavo, como assim? A stem cell começa a se dividir, né, e forma lá, por exemplo, o progenitor mieloide. O progenitor mieloide, ele vai transformar, por exemplo, num proeritroblasto. E aí, na hora que ele vai sofrer essa mutação, na hora que ele vai sofrer essa transformação, acontece um bloqueio nessa mutação, e aí, ao invés daquela célula se tornar um proeritroblasto, ela se torna um blasto maligno, né? As leucemias agudas, né? As crônicas também, mas as agudas se caracterizam pelo um bloqueio na maturação, no processo de divisão celular, né? Então, você tem esse bloqueio nessa maturação, né? Então, o progenitor mieloide, por exemplo, não transforma num eritroblasto, se transforma em um blasto, e esse blasto começa a acumular na medula. E começando a acumular na medula, ele começa a ocupar o espaço dentro da medula. Ocupando esse espaço dentro da medula, as séries mieloide e séries linfóides acabam sendo inibidas. Então, uma das coisas que nós temos nas leucemias são pancitopenias. Então, é comum um paciente, por exemplo, com uma leucemia, ter, por exemplo, uma anemia, ter uma leucopenia, embora a gente vai colocar uma observação nesse ponto, o paciente ter uma plaquetopenia, porque esse acúmulo de blastos, né, de células neoplásicas dentro da medula óssea, leva a um bloqueio nessa maturação. E elas começam a se acumular na medula.
E esses blastos vão aumentando, 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 a ponto que eles caem na circulação, né? E eles caindo na circulação, esses blastos, eles começam a infiltrar tecidos, linfonodos, baço, fígado, ossos, pele, e aí vem as manifestações clínicas das leucemias agudas, né? Por exemplo, esplenomegalia de pequena monta ou hepatoesplenomegalia, infiltração de pele. A gente vai ver alguns desses sintomas mais à frente. Então, gente, só lembrando, né? Então, a stem cell, ela começa a se dividir, no meio do caminho ela sofre uma mutação, e essa mutação começa a transformar, ao invés, por exemplo, de fazer pró-eritroblastos ou linfócitos, eles começam a formar blastos. E a gente está vendo aí a foto de um blasto, né? Que nada mais é do que uma célula aguda maligna, né? Bom, e as crônicas? Como que a gente define as leucemias crônicas? As leucemias crônicas, gente, o processo acontece como um todo. Então, a stem cell se transforma lá no progenitor mieloide, que transforma no proeritroblasto, que vai até o final da sua linhagem. E lá, quando a célula está madura, né, quando a célula está pronta, ela sofre uma mutação e se torna um blasto maligno, né? E da mesma forma que acontece nas agudas, esses blastos começam a se acumular na medula e aos poucos vão atingindo aí a circulação e outros órgãos, né? Então, qual que é a causa das leucemias, né? A maioria das leucemias acontecem aí por mutações genéticas, né? E também é importante a gente dizer que nas leucemias, além dessas mutações genéticas, muitas vezes a gente tem expressão de genes pró-oncogênicos. Existem vários genes pró-oncogênicos, né? Vocês conhecem lá da patologia, por exemplo, o P53. O P53, quando ele está ativo, ele faz com que a célula que sofreu uma mutação entre em apoptose. Se caso o paciente tem um defeito nesse gene do P53, quando a célula sofre uma mutação, ao invés de manter a sua divisão celular, ao invés de entrar em apoptose, melhor dizendo, aquela célula com aquela mutação genética, ela continua se proliferando. Então, quando a gente tem a expressão de alguns pró-oncogenes, a gente tem essa dificuldade, às vezes, de apoptose de células defeituosas com risco maior de neoplasia. E isso vale para qualquer tipo de câncer, né? Inclusive as leucemias. Além disso, a gente tem outros fatores de risco aí, né? Pacientes que foram expostos à radiação ionizante, exposição a benzeno, pacientes que fizeram quimioterapia. Coloco aqui o exemplo de uma paciente minha que fez quimioterapia com um esquema à base de uma medicação chamada doxorubicina e 15 anos depois do tratamento, ela acabou fazendo uma leucemia mieloide aguda. Então, quimioterapia, gente, existe algumas quimioterapias que aumentam o risco aí de leucemias, né? Algumas anomalias genéticas também aumentam um pouquinho o risco aí de leucemias e algumas infecções virais, né? Principalmente aqueles vírus que mexem diretamente aí com os linfócitos, né? Por exemplo, o HTLV do tipo 1, que é um primo aí do HIV, não é assim? Que aumenta o risco de leucemia, né? Bom, gente, se a gente está falando de mutação, né? Se a gente está falando que nas leucemias elas acontecem por conta de mutações genéticas, não tem como nós falarmos de leucemias sem lembrarmos de alguns conceitos aí de citogenética e de cariótipo, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, em relação às leucemias agudas, então, há aquela hiperproliferação dos blastos, né? Essa hiperproliferação dos blastos, primeiro, acontece na medula óssea, né? E aí, a partir do momento que aquela medula óssea fica muito cheia de blastos, aqueles blastos ganham a circulação. E aí a doença começa a ter sinais e sintomas mais sistêmicos. Além do que, gente, se a gente tem uma hiperproliferação de blastos e esse acúmulo de blastos na medula óssea começa a inibir tanto a série mieloide quanto a série linfóide, a gente acaba tendo pancitopenias. E aí, né, depois de um tempo, depois de um processo de infiltração dos ossos, que podem às vezes acontecer em dias ou anos, dependendo da leucemia, né,
Nas agudas, normalmente, os processos são bem mais rápidos, não é assim? Há um processo que esses blastos caem para circulação. Quando eles vão para a circulação, nós chamamos esse processo de leucemização, né? E aí é quando o paciente geralmente tem aquelas leucocitoses importantes. Mas aí vocês me perguntam, pô, Gustavo, mas você disse que normalmente as leucemias fazem pancitopenia. O que explica essas leucocitoses, né? Essas grandes leucocitoses? A gente vai ver em sequência, né? Bom, mas antes disso, só lembrar que no processo de leucemização, né, quando esse excesso de blasto começa a ganhar circulação, começa a acontecer um aumento da viscosidade sanguínea. E isso faz com que o organismo encontre-se em um estado que a gente chama de leucostase, que aumenta o risco de eventos trombóticos, evita o risco de hemorragias, inclusive. Então, aumenta o risco de hipoxemias. Então, é uma situação em que há esse risco, né? Bom, mas aí voltando na questão da pancitopenia, né? Eu estou aí com um hemograma de um paciente que tem uma leucemia. E eu falei que ele tem pancitopenia, mas o que explica, né, essas leucocitoses? Na verdade, gente, essas leucocitoses, elas não são de células de defesa, elas são de blastos. O que acontece? Na verdade, quando a gente vai colocar o sangue no aparelho do hemograma para poder fazer essa identificação, o aparelho não consegue definir o que é linfócito, o que é neutrófilo, do que é blasto. E aí ele acaba dando essas leucocitoses aí de grande monta, né? Na verdade, isso aí acontece por conta dos blastos circulantes. Bom, mas aí, né? Falando um pouquinho lá da questão do aumento da viscosidade. Quando que isso acontece? Principalmente quando nós temos hemogramas com mais de 100 mil leucócitos. Pessoal, quando eu falo leucócitos, entendam blastos, tá? Eu estou falando de leucocitose no hemograma. O que eu estou vendo ali, na verdade, são mais de 100 mil blastos, né? E aí, geralmente, quando o paciente tem esse aumento da viscosidade, tem essa leucostase que a gente chama, ele apresenta com alguns sintomas, como, por exemplo, hipoxemia, né? Cefaleia, dispneia, torpor, priapismo. Olha só, os sintomas são vastos, né? Já que a gente está mexendo com o organismo como um todo, né? Normalmente, gente, quando esses pacientes fazem essas leucostases, são momentos é um momento grave da doença. Nós muitas vezes precisamos de fazer leucoferese para poder tratar esse paciente. É lógico que somente alguns centros que fazem isso daí, principalmente aqui em Minas, né? Acho que tem em Belo Horizonte, alguns centros em Belo Horizonte, em Juiz de Fora, em Uberlândia principalmente, né? Bom, olha aí, uma medula, né? Fizemos uma biópsia de medula e vimos vários blastos aí na medula, né? Se a gente faz um aumento, a gente vê, né? Diversos blastos. E esses blastos, quando eles ganham a circulação, eles começam a infiltrar alguns tecidos. Quais tecidos? Por exemplo, o fígado, por exemplo, o baço, por exemplo, linfonodos, ossos, testículos, sistema nervoso central. Quando a gente fala até de testículo e de sistema nervoso central, alguns livros falam assim, são santuários, né? São santuários que eventualmente a quimioterapia não tem uma boa penetração. Com isso, a gente precisa de adotar algumas estratégias, né? Bom, mas em relação à leucemia mieloide aguda, a gente já sabe que ela é a mais comum, ela comete mais adultos e ela pode ser classificada. Toda vez em oncologia, nós temos estadiamentos. Os estadiamentos, eles dizem qual momento ou qual tipo de doença que nós estamos lidando. Isso na oncologia para tumores sólidos. Mas acontece também essas classificações para leucemias. E, por exemplo, para a leucemia mieloide aguda, nós temos uma classificação que classifica as leucemias em M0, M1, M2, M3 até M7. E cada uma dessas leucemias, por exemplo, eu estou diante de uma leucemia M0, eu tenho uma característica especial. Estou diante de uma leucemia mieloide aguda do tipo M3, o que eu posso esperar de complicações por conta disso, né? E qual dessas que é a mais frequente? Qual das leucemias mieloides agudas, dos subtipos, são as mais frequentes, né? E qual que tem pior prognóstico? A mais frequente é a M2, né?
E a de pior prognóstico, geralmente são aquelas que a gente fala que são das extremidades, né? Que é M0, M1, M6 e M7. E dessas leucemias, qual que mais aumenta o risco de sangramento? A M3. Então, gente, a gente está aí diante de uma classificação da FAB, que é uma classificação complexa, que depois vale a pena vocês pegarem para dar uma olhada, né? Mas a gente está aqui com os principais pontos, né? Por exemplo, qual que é a mais comum? A M2. Qual que tem pior prognóstico? A das extremidades. E qual que sangra mais? A M3. Bom, como que a gente faz essa classificação? Eu falei para vocês que as leucemias mieloides agudas, elas acontecem por conta de um bloqueio na maturação de algum nível das séries ou linfóides ou mieloides. Como estamos falando das leucemias mieloides, nós vamos ter um bloqueio no processo de maturação aí pelo lado mieloide, né? Por exemplo, o bloqueio pode acontecer bem próximo ali da divisão inicial celular. Por exemplo, a Stem-cell, a hora que ela vai se transformar em uma célula tronco mieloide, ela sofre um bloqueio. Aí, quanto mais próximo, né, dessa extremidade da Stem-cell, a gente classifica ela como, por exemplo, M0. Se isso aí acontece algumas células depois, né, da Stem-cell, né, virando a célula tronco mieloide, a gente classifica como M1. Se for um pouquinho mais para frente, M2. E aí vai, né? Em cada um desses pontos a gente tem uma classificação para o tipo de leucemia mieloide que nós estamos lidando. Por exemplo, a M3, que a gente já sabe que é a que mais sangra, né? Ela acontece por conta de blastos que tem material tromboplástico. Então, há um consumo dos fatores de coagulação e, com isso, há sangramentos atípicos, como, por exemplo, epistaxe, gengivorragia, hematúria, né? Às vezes hematoquesia. Então, são leucemias do tipo M3 que sangram bastante, né? Inclusive, a gente usa uma medicação chamada Atra, que é uma medicação que serve para poder controlar os sangramentos das leucemias mieloides M3, né? Que é o ácido transretinóico, o famoso Atra, né? Que quem foi para as residências de clínica médica e de hemato vão escutar falar bastante disso daí, né? Olha só, nós temos outras, né? Nós temos lá as de pior prognóstico, como a gente lembra, são as das extremidades, né? Então, M0, M1, M6, M7, né? Essa aí, por exemplo, a M7, que é a megacarocítica, ela é terrível, ela leva o paciente muitas vezes a óbito sem dar tempo da gente tratar o paciente, né? Lembrar que M4, o paciente pode ter infiltração na gengiva e ter hiperplasia gengival. Bom, e qual que é a tríade clássica, né? Isso aí é muito controverso falar em tríade clássica, já que é uma doença sistêmica e nós temos múltiplos sintomas, né? Mas normalmente o paciente tem astenia, pode ter sangramentos, pode ter febre, né? Astenia, por que acontece astenia? Principalmente por causa da anemia, né? Se o paciente faz pancitopenia, ele tem anemia também, e aí ele tem sintomas, né? Os sangramentos pode ser por plaquetopenia ou, no caso da M3, além da plaquetopenia, a gente consome fatores de coagulação e aí o paciente faz sangramento. Febre, né, que são aquelas febres de origem neoplásica, toda doença neoplásica, ela tem alguma característica inflamatória em mais ou menos grau, mas todas podem levar à febre por conta de resposta inflamatória. Além disso, né, a gente pode ter dor óssea, a infiltração dos blastos nos ossos, aí o paciente tem dor óssea, hepatosplenomegalia, né, infiltração cutânea, uma alteração característica da M2, que é o clorama, que a gente vai ver em seguida, né, por exemplo, hiperplasia gengival, que acontece mais na M4, coagulação intravascular disseminada, a gente vai na nossa próxima aula que a gente vai discutir CIVD, né, a gente vai ver isso daí, que acontece principalmente na M3, então a importância do Atra aí nessa questão. E leucostases, né, que a gente já viu, que são aqueles pacientes que têm mais de 100 mil leucócitos, e atenção para esses pacientes que muitas vezes eles evoluem de forma desfavorável, a gente tem que intervir mais rápido neles. Né, um clorama, né, de uma leucemia mieloide aguda, na verdade é por infiltração de blastos, né, gente? É uma leucemia mieloide, aí no caso do exemplo M2, fazendo um clorama, né? Então, é uma foto pesada, né, mas é o que pode acontecer.
né? Olha, hipertrofia da mucosa gengival, né? Acontece mais na M4. Infiltração cutânea, né, gente? É raro acontecer infiltração cutânea, não é do nosso dia a dia, mas pode acontecer. Como que a gente trata? Bom, anemia, né? Bom, antes do tratamento, né? O que a gente vai ver nos exames? Geralmente a gente vê anemias e plaquetopenia e uma leucocitose. Mas essa leucocitose são de leucócitos? Não. Essa leucocitose acontece por conta dos blastos, né? Além do que, gente, como o blasto ele é uma célula muito instável, muitos blastos morrem e tem muita morte celular. Se tem muita morte celular, tem muita liberação de material genético de purinas para circulação. Tendo liberação de purinas para circulação, a gente tem uma elevação aí de ácido úrico, né? Então, até atenção aí para síndromes de lise tumoral nesses pacientes. E o que é leucemia aleucêmica? Bom, quando a gente começou a aula, eu falei que as leucemias elas acontecem por um bloqueio na maturação de uma série mieloide ou linfóide e que inicialmente aqueles blastos acumulam na medula. E nós algumas vezes temos uma fase do diagnóstico em que nós fazemos o diagnóstico antes desses blastos ganharem a circulação. A gente faz o diagnóstico quando esses blastos estão na medula óssea. Quando isso acontece, a gente chama isso de leucemia aleucêmica, né? Que é só mesmo um termo aí, não muda tanto o tratamento, né? Bom, gente, como que a gente confirma? Qual o exame que é o confirmatório para leucemia? A gente precisa de biopsiar, de acessar a medula óssea. Então, o exame que é feito é o aspirado e biópsia aí de medula óssea. Se nós encontramos mais de 20% de blastos, estamos diante de uma leucemia, né? Então, para quem nunca viu uma biópsia de medula óssea, né, existe uma agulha especial. Normalmente a gente vai ali na crista ilíaca e coleta material ali naquela região, né? E aí a gente encontra mais de 20% de blastos, a gente está diante de uma leucemia, né? Só que tem um problema. Se eu faço a biópsia e vejo que tem mais de 20% de blastos, eu estou diante de uma leucemia. Mas eu consigo, batendo o olho na figura, falar se eu estou diante, por exemplo, de uma LMA, ou de uma LLA, ou de uma LLC. Não, eu preciso de definir a linhagem. Eu preciso de definir qual tipo de leucemia que eu estou tratando, né? E aí a gente precisa de fazer tipagem para a gente poder diagnosticar qual tipo de blasto que a gente está. Então a gente pode olhar, lógico, pela morfologia do blasto. Hoje em dia isso é pouco a gente utiliza, mas não tem como a gente tratar leucemia se a gente não tiver esses próximos passos aí, né? Principalmente quando a gente fala de imunofenotipagem e citogenética, que são exames mais detalhados, que vão dar mais informações a respeito daquela leucemia, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma leucemia mieloide aguda, eu posso ter na morfologia, por exemplo, a presença dos bastonetes de Auer, que é bem característica mesmo das mieloides aguda, mas eu não posso afirmar somente com a morfologia que eu estou diante de uma leucemia mieloide aguda. Mas, por exemplo, eu tenho lá os bastonetes de Auer, o paciente está sangrando, está evoluindo com uma CIVD, eu tenho a suspeita que seja uma leucemia mieloide aguda do tipo M3, aí eu vou e começo o tratamento, né? Não vou ficar esperando muito a imunofenotipagem. A citoquímica a gente usa pouquíssimo, né? Usa pouquíssimo mesmo, que é principalmente a mieloperoxidase e o Sudan Black, mas isso daí realmente não é o dia a dia. A imunofenotipagem. O que a imunofenotipagem faz? Ela consegue me mostrar o que eu tenho na superfície do blasto, quais receptores que eu tenho na superfície do blasto. E se eu tenho aí os receptores, por exemplo, CD33, CD34, CD de cluster, né? CD33, CD34, CD14, CD13, provavelmente eu estou diante de uma leucemia mieloide aguda. Eu até costumo brincar, né? Decoro o telefone aqui de casa, né? 33, 34, 14, 13, né? Que são os clusters, né? São os CDs da leucemia mieloide aguda. E a citogenética é quando a gente faz
o cariótipo desses pacientes para ver se tem deleções, hiperploidias, inversões, né? Olha aí os bastonetes de Auer. É bem característico, né, gente, das leucemias mieloides, mas não é 100% patognomônico. Aí uma coloração, né, mas que a gente usa pouco. O cariótipo, né? E lembrar, gente, que a gente tem algumas características das leucemias que a gente pode falar, olha, elas têm um prognóstico melhor ou um prognóstico pior. O que, por exemplo, numa leucemia mieloide aguda pode me mostrar como um bom prognóstico? Por exemplo, algumas inversões, né? Algumas deleções, como, por exemplo, a inversão ali do 16, na verdade, uma translocação entre o 15 e o 17. Então, são alterações genéticas que, às vezes, me dão boas condições de um prognóstico melhor. O que é de mau prognóstico nas leucemias mieloides aguda? Por exemplo, se eu tenho a expressão do cluster CD34, eu tenho uma doença com um prognóstico mais grave. Se o paciente é idoso e faz uma leucemia mieloide aguda, o prognóstico é bem pior, né? Se tem a expressão de uma proteína chamada MRD, também é indicativo de mau prognóstico. E atenção a isso, né? Toda vez que a gente tem leucostase, a gente está diante de uma doença mais agressiva, de uma doença mais grave. Bom, o que a gente precisa de saber na graduação de leucemias mieloides agudas? Nós precisamos de saber quais medidas de suporte nós vamos oferecer a esse paciente, caso eles nos procurem no primeiro momento. E lógico, saber alguma coisa de medida específica para poder direcionar, mas não é o momento de discutir quimioterapia, né? Essas questões todas. Quais medidas de suporte que geralmente a gente faz? A gente vai ver em sequência. Em relação rapidamente às medidas específicas, né, para o tratamento das leucemias mieloides agudas, geralmente a gente faz uma fase de indução, que é quando a gente faz um Ctrl-Alt-Del na medula do paciente. Basicamente, a gente faz quimioterapia em altas doses, aí, com o intuito mesmo de destruir o máximo possível de blastos, né? Acaba que a gente também tem algumas destruições de stem cells. Depois nós consolidamos o paciente, depois nós encaminhamos esse paciente para o transplante alogênico aí de medula óssea, né? Qual que é a chance de cura da leucemia mieloide aguda? Em torno aí de 60% a 70%. É um índice até alto, né? E quais medidas de suporte que nós precisamos de saber? Primeiro, quando repor plaqueta? E isso, gente, vale para outras situações aí da clínica médica, né? Por exemplo, se eu tenho um paciente com menos de 50 mil unidades e com sangramento de mucosas úmidas, entenda olho e cérebro, eu sempre vou repor independente do valor. Se eu tenho 70 mil de plaqueta com esse tipo de sangramento, eu reponho plaqueta. Se eu tenho lá 90 mil de plaqueta com sangramento, eu reponho plaqueta. Com sangramento agudo, né? Sistema nervoso central, principalmente acima de 100, abaixo de 100 mil, né? Se eu tenho menos de 10 mil plaquetas e o paciente não tem nada, eu reponho de qualquer forma, né? Eu opto por transfundir plaqueta. E se o paciente tem menos de 20 mil, né, e febre, eu reponho plaqueta também. Lembrar, gente, que 50 mil também é um limite para procedimentos como, por exemplo, acesso venoso central. Se eu tenho um paciente lá com 45 mil de plaqueta e eu quero funcionar um catéter de longa permanência, é aconselhável e recomendado que se transfunda plaquetas antes do procedimento. De antibiótico terapia, é importante a gente lembrar que esses pacientes podem fazer neutropenia febril grave, né? A gente, nas aulas de neutropenia, a gente sempre fala, olha, na oncologia, nos tumores sólidos, nós acabamos fazendo neutropenias, mas em relação à oncohematologia, as neutropenias da oncologia de tumores sólidos é bem mais branda, é bem mais leve, né? Mas no caso da hemato, não. A gente faz quimioterapia com altas doses, então a gente acaba fazendo aí neutropenias graves, né? Geralmente com menos de 500 mil neutrófilos. E se esse paciente chega no pronto atendimento com febre, né? A gente vai classificar ele como neutropenia febril, vai expô-lo a tratamento para principalmente gram-negativos com antibiótico que contemple pseudomonas. Então, por exemplo, cefepime,
piperaciclina com tazobactam, carbapenêmicos, dependendo da situação. É lógico que neutropenia é um capítulo à parte, a ser estudado em outro momento, mas é importante que a gente tenha algumas noções disso daí, tá? Lembrar, gente, que toda vez que eu tenho pacientes com leucemias mieloides aguda, normalmente esse paciente tem catéter de longa permanência. Com isso, se o paciente dá a entrada num pronto atendimento com neutropenia febril, além, lógico, de contemplar pseudomonas, eu preciso de dar vancomicina para poder fazer cobertura para gram positivos, tá bom? E se eu precisar de usar antifúngico, né, a classe de antifúngicos que nós vamos abordar é sempre as equinocandinas, né? Por exemplo, a micafungina é uma boa opção de terapêutica, tá? Além da micafungina, tem a anídula fungina, mas a anídula fungina não tem boa penetração pulmonar. Então, a nossa preferência, na maioria das vezes, é por micafungina, tá bom? Se a gente suspeita de alguma infecção fúngica, tá? Bom, de leucemia mieloide aguda, o que a gente precisa de saber é isso, né? E dando sequência em relação à leucemia leucemia linfóide aguda. As leucemias linfóides agudas são as mais comuns da infância, né? E diferente lá da leucemia mieloide, em que o blasto é mieloide, aqui o blasto é linfóide. Então, há um acometimento da série linfóide, né? E esse blasto linfóide, assim como o blasto mieloide, ele se acumula na medula óssea. E depois de um certo tempo, ele também ganha circulação sistêmica, né? E infiltra órgãos. Aqui é comum, gente, a gente ver uma linfocitose, geralmente, no hemograma. É linfocitose por linfócitos? Não, é uma linfocitose por blastos, né? Blastos linfóides, tá bom? E da mesma forma que a gente tem a classificação da FAB lá para as leucemias mieloides agudas, nós temos a classificação aqui das leucemias linfóides agudas em L1, né? L2, L3, L celular T, né? Lembrar que é L1, né? Que é o mais importante, é que maior tem chance de cura, tá bom? Da mesma forma que acontece aquele bloqueio, né? Aqui é a mesma coisa, né? Por exemplo, se o bloqueio acontece ali próximo do linfócito, da mudança do linfócito pré-B para o linfócito B, a gente chama de L1. Se isso acontece um pouco mais à frente, nesse processo de divisão celular, a gente chama de L2. E assim vai, né? A classificação, ela depende de onde que isso está ocorrendo, tá bom? Bom, o que a gente tem geralmente na leucemia linfóide aguda? Aqueles sintomas gerais, né? Astenia, sangramento, febre, dor óssea, adenomegalia, infiltração de santuários, né? Como sistema nervoso central e testículo, né? Inclusive, gente, esses tecidos de sistema nervoso central e testículos, eles são principais focos aí de recidiva de doença, né? Então, a gente sempre tem que estar atento e lembrando disso daí, tá bom? Como que acontece o diagnóstico? Geralmente a gente faz o aspirado, né, e temos mais de 20% de blastos. Fazemos a tipagem, né? Com a tipagem a gente olha a morfologia, a citoquímica, a imunofenotipagem e a citogenética, né? A imunofenotipagem, geralmente das LLAs, apresentam os clusters, né? O CD10, CD19, CD20, tá bom? Uma coisa importante, gente, que eu queria chamar a atenção de vocês é em relação à translocação do 9 com 22, que a gente chama de cromossoma Filadélfia. Esse cromossoma Filadélfia, ele é muito comum a gente ouvir falar dele na leucemia mieloide crônica. A gente escuta falar isso dele o tempo todo na faculdade, né? Principalmente aí no curso da patologia, às vezes nas aulas de semiologia. Mas esse cromossomo Filadélfia, ele não é específico da LMC, da leucemia mieloide crônica. Ele pode acontecer na leucemia linfóide aguda. E quando ele está presente na LLA, ele é sinal de mau prognóstico, tá? Então, atenção a isso, né, gente? Se a gente tem um paciente com um cromossomo Filadélfia que tem uma LLA, atenção a esse paciente, que normalmente a evolução dele é pior, tá bom? E o que a gente precisa saber de leucemia linfóide aguda? Primeiro,
suporte clínico, né? Se a gente tem sangramento de mucosas úmidas com menos de 50 mil plaquetas, transfundimos. 10 mil, vamos sempre transfundir o paciente. Embora alguns autores mostrem alguma contraindicação nesse sentido, mas como limite nosso a gente vai colocar menos de 10 mil. E menos de 20 mil se a gente tiver febre. E medidas específicas, né? Da leucemia linfóide aguda, a gente também tem a indução, temos a consolidação e temos um período aí de manutenção. Chance de cura nossa é mais de 80% na criança. Essa é uma leucemia que cura, né? Graças a Deus. E no adulto, né, principalmente quando tem a expressão aí do cromossomo Filadélfia, a chance de cura cai drasticamente, tá bom? Lembrar também nada daquilo de antibiótico terapia que a gente já sabe muito bem. Bom, dando sequência à aula, né, a gente viu as leucemias agudas, tanto as linfóides quanto as mieloides. Agora a gente entra nas crônicas, né? E eu chamo a atenção para vocês da primeira leucemia nossa, que é a leucemia mieloide crônica. Quando a gente fala de leucemia mieloide aguda, a gente tem um bloqueio nas células ainda imaturas. Quando a gente fala de leucemia mieloide crônica, o problema acontece lá no final da linhagem, já lá nas células bem próximas já da sua maturação final, né? Então a gente começa a acumular, por exemplo, granulócitos, a gente começa a acumular neutrófilos. Então as leucemias mieloides crônicas, elas são diferentes nesse sentido. O que causa a leucemia mieloide crônica? Da mesma forma que as leucemias mieloides agudas, mutações genéticas, né? Principalmente aí o cromossoma Filadélfia. Como que acontece isso? O gene ABL, né, e o gene BCR acabam se fundindo e formando um gene híbrido. E esse gene híbrido, ele ativa uma tirosina quinase. Lembrando lá da bioquímica, gente, as tirosinoquinases, elas são células, são proteínas relacionadas a receptores celulares que, quando o receptor celular é ativado, acontece uma ativação da tirosinoquinase que fosforiliza algumas proteínas que vão até o núcleo e leva o núcleo à divisão celular. Então, se eu tenho um gene que ativa uma tirosinoquinase independente da ligação do receptor externo, eu tenho algo que é problemático, eu tenho alguma célula que vai se dividir de forma independente do estímulo externo. E aí a gente acaba ativando aí uma tirosinoquinase chamada P210. E essa ativação leva à proliferação das células neoplásicas. Leucemia mieloide crônica, até um tempo atrás, era um grande problema, porque nós não tínhamos um tratamento específico para essa questão. Nós não tínhamos uma medicação que desativava essa tirosinoquinase. E aí, com o avanço das coisas, com a melhoria da medicina, a gente conseguiu desenvolver uma droga chamada imatinib, que é o chamado Glivec, que inibe essa proteína. Lembrar, gente, que o imatinib é uma medicação que a gente também usa lá nos gistes, que são alguns tipos de tumores gástricos, né? Então, o imatinib, ele mudou drasticamente a curva de sobrevida desses pacientes portadores de LMC, né? Então, o imatinib é importante que a gente saiba que ele existe, saiba o seu mecanismo de ação e saiba que ele mudou drasticamente aí o prognóstico das leucemias mieloides crônicas, né? Lembrar que leucemia mieloide crônica acontece ali na 50 e poucos anos, né? Há uma síndrome mielodisplásica pelo acúmulo de granulócitos aí dentro da medula, e o paciente, ele tem, né, toda vez que a gente tem uma infiltração da medula óssea, com principalmente células maduras, as stem cells acabam se mudando dali da medula e procuram seus órgãos de origem, principalmente no caso da LMC, o baço. E o paciente acaba fazendo esplenomegalia. E é uma das causas de esplenomegalia de grande monta, né? Então a gente tem lá um baço BOID 4, a gente consegue palpar o baço algumas vezes lá quase na pelve do paciente, tá bom? Bom, o que mais, gente, além da LMC, pode provocar esplenomegalia? Eu coloquei algumas outras doenças para a gente poder lembrar, né? Por exemplo, a tricoleucemia, que é a leucemia de células pilosas, o calazar, a malária, essa condição aí chamada metaplasia agnogênica.
A metaplasia agnogênica, gente, ela acontece por conta de uma fibrose da medula, principalmente no idoso. E aí o paciente, ele tem esplenomegalia, porque a extincel muda-se da medula óssea para o seu baço e o baço aumenta. Não é assim? E se a gente biopsia a medula, a gente tem essas hemácias em lágrimas, né? Na verdade, isso aí do próprio sangue periférico a gente consegue visualizar, que é típico de fibrose de medula, tá bom? Bom, alguns pacientes com leucemias mieloides crônicas são assintomáticos, mas tem outros que têm sintomas, né? E aí, os sintomas, quais são os mais comuns? As leucocitoses, né? Esplenomegalia, que a gente já viu, trombocitose, então uma elevação aí de plaquetas, provavelmente por conta aí de alguma hiperestimulação da série megacarocítica, que a gente não conhece muito bem. Síndromes de leucostase. A leucostase na leucemia mieloide crônica, a gente considera um valor um pouco mais alto, né? Na LMA era acima de 100 mil. Aqui a gente já considera um valor acima de 200 mil blastos, né? Além do que, há muita morte celular, então o ácido úrico pode estar elevado, né? E o que complica muitas vezes nas leucemias mieloides crônicas? Suas fases de agudização, né? Quando o paciente faz aquilo que a gente chama de crise blástica. De repente, aquela leucemia mieloide crônica, ela começa a ter um comportamento de leucemia mieloide aguda, e aí o paciente complica. Pode ter sangramento, pode ter, às vezes, eventos tromboembólicos, pode fazer crises graves de leucostase. Então, isso muitas vezes é o que complica o paciente. Como que a gente faz diagnóstico? Primeiro, pelo quadro clínico, lógico, né? Pelo cromossomo Filadélfia, pela pesquisa, né, da medula óssea. A gente tem que acessar a medula óssea do paciente e fazer, né, imunofenotipagem. E o tratamento hoje é basicamente, né, em primeira linha com imatinib, tá bom? Quando a doença progride, né, e isso é um conceito de oncologia que a gente precisa de saber um pouco, né? Toda vez que a gente fala quando a gente tem uma doença avançada, em que a gente está tratando o paciente, a gente fala que o paciente está em primeira linha de tratamento. Quando a gente seleciona os clones que são resistentes àquela químio e a doença progride, a gente fala que a gente muda o tratamento, né, para selecionar uma outra droga, e a gente fala que o paciente está em segunda linha de tratamento, né? No caso aí da leucemia mieloide, a gente, na segunda linha, encaminha ele para o transplante alogênico de medula, né? E a LLC? Bom, gente, a LLC é a que não tem cura, né? É a leucemia que a gente vai acompanhar o doente e vai tratar algumas vezes as complicações e em algumas outras vezes a doença, né? Ela é mais comum em idosos, né? Não tem cura e há um acúmulo de linfócito B. Então, algumas vezes ela entra num campo parecido com alguns linfomas, né? Que vocês vão fazer o seminário aí e a gente vai ver em sequência. Bom, então o paciente tem linfocitose, principalmente para acúmulo de linfócitos B. O linfócito B é aquele que gera o plasmócito, não é assim? O linfócito B, quando ele migra do vaso para a periferia, ele se transforma em um plasmócito. Se isso não acontece, né? Só lembrando uma coisa importante, que é até importante para o seminário do mieloma, para cada um plasmócito eu tenho uma imunoglobulina. Se eu tenho, de repente, um déficit nessa linhagem de formação de linfócito B e plasmócito, eu começo a ter um déficit de imunoglobulina e o paciente se comporta como um paciente que faz a gama-globulinemias. Com isso, o paciente tem complicações em decorrência disso, tá bom? Qual que é o marcador normalmente do linfócito B? É o CD5+, tá? Então, além dessa linfocitose, o paciente vai ter adenomegalias, vai ter hepatosplenomegalia, o baço vai estar tão aumentado quanto na LMC? Não, vai estar mais reduzido, né? Além de anemia e plaquetopenia, e por conta da questão da gama-globulinemia, o paciente acaba fazendo infecções de repetição, tá bom? Como que a gente faz o diagnóstico, né? Geralmente a gente tem linfocitose, vamos aspirar a medula do paciente. No aspirado de medula, a gente encontra mais de 30% de blastos e na imunofenotipagem a gente tem CD5 positivo. Como que a gente trata a leucemia linfóide crônica? A gente usa um estadiamento chamado estadiamento de Rai.
em que classifica o paciente de 1 a 4, né? Então, paciente de estadiamento inicial de RAI 1 ou 2, a gente faz só acompanhamento. Para aqueles pacientes que são estágio 3 ou 4 já com sintomas, a gente já pensa em quimioterapia, né? Antigamente a gente usava clorambucil e fludarabina. Lembrar que a fludarabina ela inibe principalmente linfócitos CD4, né? E com isso o paciente tem um risco aumentado aí de infecções atípicas, principalmente pelo pneumociste. Mas hoje em dia a gente quase não usa mais clorambucil. A gente às vezes prefere usar o rituximab, mas em alguns casos, né, selecionados. Tá bom? E a última leucemia do dia, né, que é a tricoleucemia, ou leucemia de células pilosas ou cabeludas, né? A gente vê que o blasto ele tem essa característica, parece que ele é cabeludo, não é assim? É uma doença que tem uma alta chance de cura, né? É mais comum em homens, é da linhagem linfóide e faz linfocitose. E o que acontece na tricoleucemia de diferente que a gente precisa de saber? Ela induz fibrose na medula óssea. Então, se ela induz fibrose na medula óssea, na hora que nós vamos fazer o aspirado de medula, nós vemos mielofibrose ou aspirado seco, né? E aí, é muito difícil, às vezes, de fazer diagnóstico da leucemia, da tricoleucemia, né? É uma das causas também de esplenomegalia, já que a medula está fibrosada, a extincel muda dali para o baço, né? E o paciente faz esplenomegalia, né? E o nosso aspirado de medula é o aspirado seco. E às vezes a gente tem que fazer biópsias aí desses pacientes, né? Para poder chegar a diagnóstico. Como que a gente trata? Geralmente com quimioterapia, um esquema chamado CDA, né? Então é isso, gente. Por hoje é isso.